Como que é participar de um desafio? Eu sei que para gente que é radiologista, às vezes isso fica um pouco fora da nossa realidade, né? Mesmo para quem não tem assim essa vontade de querer aprender a programar, né? Se você se associar com um cientista de dados, um cientista da computação, alguém que saiba treinar um algoritmo, você também pode contribuir, né, para a criação para participar do desafio em um time de pessoas, né? Você não precisa participar isoladamente. Então, como que é o dia a dia de uma pessoa que está participando de uma competição? Quais são as etapas que ela faz? Fica interessante mostrar a plataforma do Kaggle para exemplificar mesmo como que é a participação, para você entrar, e até falando do papel do médico radiologista que não sabe programar, mas que quer participar, como que ele pode ajudar. Quando você entrar no Kaggle, ele é essa plataforma aqui. Aqui você vai ter a opção de se conectar, né? Se for sua primeira vez, você pode se conectar usando o seu Gmail, né? O Kaggle é uma plataforma do Google, e aí você já vai ter a sua conta. E aí você pode chegar no link do desafio, que está aqui embaixo do vídeo. Esse aqui é o link do desafio, a página do desafio, da forma que vocês podem ver. Aqui está contando um pouco do que é o desafio, tudo isso que a gente já está discutindo, né, nesse vídeo. Você pode ver aqui, vai ter a opção de você se unir ao desafio nesse botão. Como eu já estou no desafio, aqui aparece para mim para eu submeter minhas predições. Então, submeter o que meu modelo acha, qual é a idade para cada imagem do teste 7. E aí no desafio, você vai ter vários papéis, né, como radiologista. A gente está falando de imagem médica, de tomografias de crânio. Você pode auxiliar o cientista de dados que se unir com você, qual que é a melhor janela para ver parênquima. Porque existem formas de você janelar o modelo, a imagem antes de entrar no modelo, para que ela enxergue melhor parênquima, osso, sangramento. O que você quer que o modelo veja? Como que você acha que seu conhecimento radiológico pode ajudar o radiologista a deixar essa imagem mais sensível para o volume encefálico, para o volume de líquor, ou talvez para alterações ósseas que vêm com a idade? Eu acho que esse é o papel que o radiologista pode exercer, de auxiliar o cientista de dados caso ele não saiba programar. E aqui sempre tem o fórum de discussão, a gente tem você pode postar suas dúvidas sobre o desafio, você pode discutir sobre soluções junto com outros participantes, se engajar ali para a gente conseguir ter um desafio que promova a inclusão, que todo mundo possa se ajudar. Apesar de ser uma competição, a maioria dos desafios você aprende muito nessa parte de discussões ou nessa parte de códigos disponíveis. Então aqui um notebook que eu fiz junto com o Felipe, de como pegar o arquivo Daikon, né, e gerar imagens em PNG para que facilite o treinamento do modelo por parte de pessoas que não têm tanta experiência em lidar com arquivos Daikon e Python, né? Aqui você acompanha o leaderboard. Nesse momento a gente já tem alguns participantes, alguns times. Para quem tem interesse em aprender sobre programação, treinamento de modelos, essa é uma ótima oportunidade de aprendizado prático, né? E é um momento que tem várias outras pessoas tentando resolver o mesmo problema. Então esse fórum de discussão ele é muito rico, porque permite que as pessoas troquem ideias e que o aprendizado de fato aconteça. Além de compartilhar ideias ali no fórum de discussões, existe também uma aba que é de código, em que as pessoas podem compartilhar código. Por isso que essa é uma ótima oportunidade de aprendizado na prática, né? Uma coisa é a gente fazer um curso de inteligência artificial, outra coisa é você ter que criar o seu próprio algoritmo e você ter várias outras pessoas criando o mesmo algoritmo e você poder trocar ideias com essas pessoas, né? Por isso que o propósito primário desse desafio é um propósito educacional. Bom, a métrica que a gente usa nesse desafio é o erro médio. É uma média do erro que você teve na sua idade prevista. Você vai submeter no seu teste 7 um CSV, que vai ter as idades que você previu para o teste, que é um dataset que você tem, mas não tem a resposta da idade. A gente vai calcular a média do erro que você teve, ranqueando você do menor erro para o maior erro. Então, quem conseguir chegar mais perto das idades previstas reais vai ficar na frente no desafio. A métrica não é uma métrica de acerto, né? Ela é uma métrica de erro. Logo, quanto menor o valor, melhor. Então, por isso que se a gente olhar lá no ranking, as pessoas que estão na primeira posição, elas têm, nas primeiras posições, elas têm métricas com números menores, né? Porque o erro delas é menor. E aí vocês comentaram aqui já 2 vezes
sobre o teste set, né? O conjunto de dados de teste. Vocês podem explicar também qual que é a diferença de um conjunto de dados de treinamento para um conjunto de teste? Bom, quando você entrar lá no site do Kaggle, né, no site do desafio da SPR de tomografia de crânio desse ano, você vai ter a opção de baixar os dados do seu computador. Quando você baixar, você vai ver que você vai ter um CSV chamado algo como Train CSV, que ali você vai ter duas colunas. Uma que vai ser o ID do exame e a outra vai ser a idade daquele exame, né, a idade do paciente daquele exame. Como nesse desafio a gente só tem um exame por paciente, você não precisa se preocupar na hora de dividir o dataset de treinamento. E você vai ter um outro CSV, que vai ser o teste CSV. Na verdade, vão ter duas colunas. Vão ter a coluna do ID do exame e a coluna de idade do exame, que vai estar com valores iguais para você preencher com o resultado que o seu modelo disser. Então, quando você baixar esses dados, você vai ter o dataset de treino e o dataset de teste. O de treino você tem as respostas. É esse dataset de treino que você tem que dar para o seu modelo, mostrar para ele. Para esse exame, para esse crânio, a idade é 50, a idade é 60. E a partir daí, ele vai aprendendo essas features, né, do que faz aquele crânio ter 60 anos, né? Por que aquele crânio representa 60 anos. E aí, para o teste 7, você vai entregar para o modelo só as imagens e vai falar qual que é a idade para isso. E aí, com isso, você vai ter o CSV com ID e a resposta do seu modelo e vai submeter para o site do Kaggle, assim como o Gustavo falou, para a gente calcular o erro absoluto médio e conseguir ranquear os times. O arquivo CSV é um arquivo semelhante ao Excel, né? É um Excel, é uma tabela, sendo que as colunas são separadas por vírgulas. Então, na hora que você for submeter, você vai gerar essa tabela de resultado com duas colunas, sendo que a coluna é separada por vírgulas, sendo ID e idade predita.